Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos. É muito bom a gente poder estar aqui e dividir os nossos conhecimentos. Eu faço parte de um grupo que foi elaborado pelo professor Braga, junto com o Ministério da Saúde. Esse grupo é coordenado pela professora Rosiane Matar, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. E hoje eu sou Cristina Guazelli, docente da Escola Paulista de Medicina, e hoje é um prazer muito grande estar aqui com a professora Sigrid. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Sigrid Cardoso, eu sou de Manaus, sou docente da Universidade Federal do Amazonas, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente sempre fala nas apresentações que a gente tem aprendido muito com todo mundo que participa, um aprendizado, assim, maravilhoso, constante, e isso é muito gratificante. Dizer também que a gente não está aqui para julgar nada, ninguém é médico do dia seguinte, porque é muito fácil ser médico do dia seguinte, depois que as coisas acontecem, aí tudo, podia ser assim, podia ser assado. Nosso aqui é um bate-papo para a gente, dentro do que foi, dos casos que são apresentados, a gente acrescentar alguma coisa e aprender com vocês também alguma coisa. Então, é um prazer muito grande estar participando dessa reunião hoje. A reunião hoje, quem vai apresentar é o Felipe Nakatani, né? Felipe, é muito bom poder estar aqui e eu agradeço, tá, a sua iniciativa da apresentação aí do caso. Então, se você quiser compartilhar e se apresentar, por favor. Boa tarde, então. Sou Felipe Nakatani, então vou apresentar um caso aqui da maternidade do Complexo Hospitalar do Trabalhador, aqui de Curitiba. Também sou preceptor junto com os alunos na Universidade Positivo na mesma disciplina. Então, vamos compartilhar. Todos estão vendo a tela? Sim, perfeitamente. Tá bom. Então, vou apresentar um caso desse ano, né, e que a gente vai conseguir avaliar toda a discussão depois, ou mesmo durante, né, nessa nossa dinâmica. Então, começa o relato de caso no dia 8 de junho de 2021, no PS Covid do Complexo Hospitalar Trabalhador, é a paciente GES, 33 anos, natural e procedente de Curitiba. Ela, de paridade dela, a terceira gestação dela teve 2 cesarianas, o tipo sanguíneo dela é A positivo, a idade gestacional ecográfica dela, calculada por uma ecografia de 13 semanas, que foi a primeira, é de 24 semanas e 2 dias. Ela faz parte do programa do pré-natal Mãe Curitibana e era classificada até então, né, como um pré-natal de risco habitual. Ela apresentava, no momento da admissão, 4 consultas pré-natais. É uma paciente que não tinha nenhuma comorbidade, não tinha nenhuma alergia, não apresentava nenhum vício nem antes, nem durante o pré-natal também. As medicações de uso contínuo, ela estava usando ácido fólico e sulfato ferroso em doses profiláticas, né, conforme o protocolo Mãe Curitibana. Na carteirinha pré-natal anotada dela, tinha uma rotina pré-natal 1, tinha sorologias negativas, a sorologia para toxoplasmose é uma sorologia suscetível, glicemia de jejum normal, TSH, parcial de urina, hemograma, tudo era sem alterações. Na parte da vacinação dela, ela tinha feito a vacina da influenza, a vacina da hepatite B, a DTPA, e não tinha feito nenhuma dose até então da vacina, qualquer uma das que seja, né, da Covid-19. A histórica clínica atual dela, então, ela foi encaminhada ao PS Covid do Hospital Trabalhador, via central de leitos de uma UPA 24 horas, por um quadro de síndrome respiratória aguda grave. Ela teve uma piora nos últimos 4 dias e acabou sendo internada na UPA e pediram via central de leitos uma vaga de atendimento terciário, né, com obstetrícia. No encaminhamento da UPA, ela não tinha nenhuma queixa obstétrica. O início dos sintomas delas tinha sido dia 30 de maio, com um quadro de tosse, astenia, coriza, cefaleia. A princípio, sem febre. Ela coletou um RT-PCR para Covid-19 no dia 31 de maio, que depois foi verificado que veio realmente positivo, né?
E destrinchando um pouquinho mais a história clínica dela, é que há mais ou menos 10 dias, no dia 30 de maio, ela vinha com essa queixa de tosse, calafrios, e nos últimos 2 dias, né, principalmente, ela teve uma piora progressiva da dispneia em casa, e que daí no dia 7 de junho ela acabou procurando uma unidade de pronto atendimento de emergência, e que foi internada, pois necessitava de oxigênio e terapia suplementar. Inicialmente com catéter nasal, né, depois com máscara com reservatório, aumentando a litragem consequentemente. No dia 8 de junho, como ela mantinha a necessidade de máscara de reservatório 15 litros, 12 a 15 litros por minuto, para manter a saturação, então houve uma piora, né, nas últimas 24 horas do internamento da UPA, foi solicitado via central de regulação, né, a necessidade de transferência para um centro terciário com obstetrícia, né, então ela tinha uma alta prioridade para ser transferida. E o Hospital Trabalhador tem a serviço de obstetrícia e maternidade, acabou aceitando essa paciente. Na admissão da paciente no PS Covid, né, que para quem não conhece o Hospital Trabalhador, tem um setor que é específico, fora da maternidade, que chegam os casos respiratórios, sejam gestantes ou não, ela foi avaliada pelo emergencista de plantão. Ela chegou em regular estado geral, estava normocorada, hidratada, anictérica, função neurológica Glasgow 15, os sinais vitais dela tinham uma pressão arterial de 108 por 55, taquicárdica, frequência cardíaca 121, taquipneica, frequência respiratória de 40, temperatura de 37,7 graus, esqueci de colocar a saturação ali, mas saturando 92% com máscara reservatória 15 litros por minuto. No aparelho pulmonar, murmúrios presentes, bilaterais. No exame abdominal, um abdômen gravídico, indolor à palpação, sem sinais de irritação peritoneal, tinha uma altura uterina de 21 centímetros, um BCF sem desacelerações e uma dinâmica uterina ausente. As extremidades e o enchimento capilar dela não tinha edema nem sinais de empastamento de membros inferiores, né? E o enchimento capilar era de 3 segundos na admissão. Nesse momento, então, a paciente com 24 semanas e 2 dias, né, com uma síndrome respiratória aguda grave. A conduta imediata dessa paciente transferida via central de leitos foi solicitar o internamento já em UTI COVID, né, devido à alta necessidade de oxigênio terapia alto fluxo, né, e tinha realmente esses sinais de gravidade, junto realmente com uma avaliação obstétrica de urgência na sequência. Então, né, naquele protocolo do Ministério da Saúde para atenção às gestantes, né, a paciente se classifica com uma gestante grave, né, com uma síndrome respiratória aguda grave, porque ela tem realmente uma síndrome gripal com dispneia, com dessaturação, né, mesmo com 92%, apesar de uma máscara com reservatório, e ela tem os sinais de alerta vermelho, né, ela tem uma saturação mais baixa, taquipneia, naquele momento não estava febril, mas ela já vinha apresentando febre também, taquicárdica. Então, ela tinha realmente esses scores de alerta, né, e então ela foi classificada como tal e foi encaminhada para a UTI COVID. Na admissão da UTI COVID, então, que foi cerca de algumas horas depois, ela chegou em regular estado geral, chegou febril, 38,1, Glasgow 15, estava estável hemodinamicamente e sem necessidade de drogas vasoativas naquele momento, pressão arterial de 126 por 73, uma frequência cardíaca de 117, frequência respiratória de 36 e saturando 90% com máscara por reservatório a 15 litros por minuto. Os exames laboratoriais da admissão dela, então, um sódio de 138, um potássio de 3,3, uma ureia de 10 e creatinina de 0,6, uma gasometria arterial 7,44, com PCO2 de 27, PO2 de 62, saturando 92%, com bicarbonato de 19. O dedímero estava aumentado em relação ao valor de referência ali, que é 0,5, 1,26. LDH aumentado também, TJ e TGP transaminases aumentadas também. A proteína C reativa, que ali é valor de referência 1, estava em 18. Parte do coagulograma estava sem alterações e lactato também normal. Ela tinha uma hemoglobina na admissão de 9,6, 8.900 leucócitos com 2% de bastões, 13% de linfócitos e 150 mil plaquetas. Na admissão, né, o raio-x de tórax tinha opacidades alveolares nos 2/3 inferiores, predominando nas bases pulmonares, e obliteração do seio costofrênico esquerdo.
Isso já era na madrugada do dia 9, né? Ela chegou no final do dia 8, era a madrugada do dia 9 quando foi admitida na UTI Covid. Então, inicialmente, a conduta para essa paciente foi realizar uma tentativa de ventilação não invasiva intermitente, né? Ela tinha um alto risco de intubação orotraqueal e pronativa, né? A parte da... Foi feito, né, a contato obstétrico, mas eu já passo a avaliação obstétrica, mas elas já começaram a dexametasona tanto para maturação pulmonar, inicialmente na dose de 6 mg de 12 em 12 horas, mas depois o plano era manter por 7 a 10 dias, conforme, né, o estudo Recovery. A antibiótico terapia empírica, né, com ceftriaxona e azitromicina, profilaxia de tromboembolismo venoso com enoxaparina, 40 mg subcutâneo, e, claro, né, os controles de dados vitais, controle de temperatura, glicemia, proteção gástrica e analgesia também. Ela ficou monitorizada realmente para fazer a vigilância desse padrão respiratório devido ao alto risco de um desfecho desfavorável da parte respiratória. E foi, claro, né, solicitado daí formalmente a avaliação obstétrica para avaliação da vitalidade fetal e o binômio materno-fetal. A avaliação obstétrica inicial, né, feita ali na UTI Covid, é uma paciente que estava sem queixa obstétrica, né, percebia os movimentos fetais, a altura uterina de 21, conforme já falado, né, e que foi orientado naquele momento, né, para fazer realmente, ali eu coloquei beta, mas desculpa, betametasona ou dexametasona, foi optado pela dexametasona por ter um benefício, né, no Covid com necessidade de oxigênio terapia. Então, naquele momento ainda que ela mantinha ali a ventilação sobre máscara reservatório, não foi indicado a interrupção da gestação, é uma gestação no limiar da viabilidade, né, 24 semanas e 3 dias, porém, a vigilância, né, obstétrica ia ser contínua realmente, caso ocorresse uma evolução desfavorável da parte hemodinâmica materna, principalmente, ou respiratória também, né, então, realmente é um caso que quando chegou foi bem difícil o manejo, justamente pelo limiar da viabilidade. Na sequência, né, durante o dia 9 ali, seria o primeiro dia de internamento dela na UTI Covid, ela teve piora do padrão ventilatório, teve uma dessaturação refratária à pronativa, né, e a ventilação não invasiva, apresentou sinais de esforço, fadiga respiratória, cerca de 6 horas após a admissão na UTI. Teve que ser realizada a intubação orotraqueal, né, com otimização da ventilação mecânica, e devido à gravidade do quadro ventilatório e respiratório dela, né, estava se considerando, né, entubada, realizar a manobra de prona. E, claro, foi feita uma reavaliação obstétrica naquele momento também. Então, na avaliação obstétrica dela, apresentava um BCF de 130, sem desacelerações, movimentos fetais perceptíveis, né, e foi feita naquele momento uma discussão multidisciplinar, né, entre a parte da UTI adulto, a parte do serviço de obstetrícia, a parte da UTI neo também, né, então, naquele momento, depois da intubação, a paciente estabilizou um pouquinho da parte respiratória e não apresentou mais tanta descompensação como antes da intubação, então, naquele momento, realmente, foi optado por não interromper a gestação, mas a gente sabe que tem muitas zonas cinzentas, né, nesse tipo de abordagem, considerando a prematuridade, né, extrema prematuridade, né, então foi optado por realmente terminar a corticoterapia para maturação pulmonar, né, e continuar com essa vigilância materno-fetal rigorosa. Então, no dia 9, né, uma paciente que estava em posição de prona, sobre ventilação mecânica protetora, né, ela foi necessário começar com catéter venoso central, uso de droga vasoativa, uma noradrenalina 0,1 micrograma, né, com sedação e bloqueador neuromuscular. Ela tinha uma diurese adequada, a princípio sem sinais de injúria renal. Logo após a intubação, ela tinha uma gasometria com pH de 7,3, um PCO2 de 48, uma PO2 de 97, um BIC de 24, um base excess de menos 1,5 e um lactato de 1,6. No dia 10, no dia seguinte, então, né, ela mantinha a posição prona, né, e pouca tolerância em posição supina, então ela ficava pouco tempo supina, novamente tinha que pronar devido à relação PO2 e FO2 se manter baixa. Ainda estava em uso de droga vasoativa, sedativos, bloqueadores neuromusculares, né. A avaliação obstétrica naquele momento, então, foi reavaliada, né,
caso fosse necessário fazer interrupção, né, ia tentar mais ou menos programar o uso do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal também, né, e foi feita uma ecografia obstétrica nela. Então, era um feto encefálico, uma placenta posterior grau 0, um ILA normal de 140 milímetros, peso fetal estimado de 670 gramas e um Doppler normal. Então, a princípio, da parte fetal de sinais de hipóxia ou insuficiência placentária não apresentava naquele momento. Então, a discussão sobre a interrupção ou não da gestação era diária, conforme a evolução e conforme os intensivistas iam sentindo para onde a paciente estava indo. Então, naquele momento, né, ela mantinha ainda a prona, né, o uso de bloqueadores, e no dia seguinte, né, ela continuava no dia 11, então, com 24 semanas e 5 dias, alterando a posição prona, tolerando um pouco menos a supina também. Naquele dia, né, a relação PO2-FO2 era 202 supinar, então teve uma melhora discreta em relação ao dia anterior, então ela ficou menos tempo pronada. Estava compensada da parte hemodinâmica com noradrenalina 0,1 microgramas, né? A gasometria arterial dela se mantinha um pouco melhor em relação ao dia anterior, né? E a parte dos leucócitos, 12.300 leucócitos, com 2% de bastões, PCR de 6,9, que o valor de referência é 1, e lactato de 2. A avaliação obstétrica como a paciente ainda mantinha um padrão discretamente melhor em relação ao dia anterior, e tinha feito as 2 doses de corticoide, ainda tinha uma esperança de uma conduta expectante, né, com essa observação materno-fetal. Bom, dos dias 12 a 14 de julho, então, ela seguia realmente com quadro clínico grave, né, seguia com a ventilação mecânica protetora, eventualmente fazendo a alternância para a posição prona, né, as relações PO2-FO2 alterando ali, flutuando um pouquinho, e tinha realmente uma dificuldade ali de desmame no bloqueador neuromuscular. Naquele momento, a partir do dia 12, ela já ficou sem drogas vasoativas, né, então, hemodinamicamente, ela se mantinha compensada e fazendo aquela corticoterapia com a dexametasona também. No dia da avaliação, né, do dia 12 a 14, a obstétrica também se mantinha um feto com boa vitalidade, né, a mãe estabilizou naquele quadro mais grave, mas não apresentava piora em relação aos dias anteriores, e a gente alcançava aí 25 semanas e um dia e mantinha uma conduta obstétrica expectante naquele momento. Porém, no dia 15 de junho, né, com 25 semanas e 2 dias de gestação, ela tinha apresentado nas últimas 24 horas, nas últimas 12, 24 horas, uma piora do quadro respiratório, né, ela começou a apresentar uma mecânica ventilatória comprometida, né, mantinha a necessidade do bloqueador neuromuscular, da sedação, estável hemodinamicamente, né, mas diante dessa mecânica ventilatória comprometida, né, a gente fez uma nova discussão multidisciplinar, né, com a obstetrícia, com a UTI adulto, com a UTI neo, para avaliar se eventualmente tinha chegado ao momento da interrupção da gestação. Na avaliação obstétrica, sem sinais de sofrimento fetal, né, mas realmente a paciente estava tolerando pouco a posição supina e estava tendo que fazer muita posição de prona, mas o padrão ventilatório dela na ventilação mecânica tinha piorado bastante. Então, né, quando a gente foi discutir, a gente fez várias considerações, né, se a interrupção da gestação podia melhorar o quadro ventilatório e respiratório materno, levando em consideração se tinha algum sinal de hipóxia fetal, né, as medidas que a gente tinha feito já para maturação pulmonar fetal. Será que poderia ser utilizado alguma coisa diferente após o nascimento para utilizar a terapia materna na assistência na UTI adulto, né? E, claro, considerando aí uma prematuridade extrema, né? A nossa decisão, né, toda a equipe da obstetrícia, né, UTI neonatal, UTI adulto, então foi optado pela interrupção da gestação, né? Uma indicação materna, pela mecânica ventilatória comprometida, justamente para tentar obter o melhor desfecho materno, para conseguir otimizar a ventilação mecânica protetora dela. Então, a gente programou a interrupção dela para aquele dia, né, no dia 15 de junho, fazendo o sulfato de magnésio para neuroproteção fetal, e claro, a gente comunicou os familiares antes, via videochamada, para falar tanto dos riscos maternos, que era o risco cirúrgico, era uma gestação iterativa, né, ela tinha 2 cesáreas anteriores
numa gestação de 25 semanas, sempre existe o risco eventual de um sangramento, de descontrole, de histerectomia e óbito materno no periparto, e a parte do desfecho neonatal também, devido à prematuridade extrema, que mesmo com a corticoterapia e sulfato de magnésio, ainda continua sendo um prematuro extremo. Foi feita uma cesariana, né, foi feito segmentar às 18h21, foi retirado do RN vivo, né, empelicado, clampamento imediato de cordão, que foi entregue imediatamente para reanimação neonatal. E a paciente retornou no pós-operatório, cerca de 1h30 depois ali, para UTI COVID. Os dados do nascimento no atendimento da sala de parto foi um RN feminino, nascido às 18h21, com Apgar 147, peso de 730 gramas, nasceu em regulares condições, hipotônico, bradicárdico e cianótico, foi feito 30 segundos de VPP sem resposta, foi optado por intubação orotraqueal com resposta do recém-nascido. Teve uma boa evolução nas primeiras horas de vida, sem necessidade de drogas vasoativas. A avaliação pediátrica inicial, então, era de um recém-nascido prematuro extremo, adequado para a idade gestacional, por uma mãe COVID grave, e que começou realmente depois fazer um distresse respiratório por membrana hialina da prematuridade. Então, ali no manejo obstétrico, né, quando a gente levou em consideração a interrupção da gestação, é uma paciente que estava realmente com uma síndrome respiratória aguda grave, que tinha feito corticóide de maturação pulmonar, né, e nas indicações de parto era ou alteração da vitalidade fetal, ou se tivesse algum benefício para a ventilação materna, né, desde que discutido com a equipe de cuidados intensivos. Então, a gente realmente levou em consideração ali que a interrupção da gestação poderia melhorar a parte ventilatória da paciente e, portanto, foi optado pela interrupção da mesma. No pós-operatório imediato, ela foi readmitida com uma relação PO2-FO2 um pouco melhor já, de 382, hemodinamicamente estável, sem drogas vasoativas, lactato de 0,5, o raio-x de tórax tinha opacidade intertícios alveolares difusas nos pulmões e obliteração do seio costofrídico direito. A gasometria dela, realmente, principalmente a parte do PO2, PCO2, melhorou, né, em relação ao que estava antes da gestação. Então, no dia seguinte, no primeiro pós-operatório da cesárea, ela conseguia tolerar mais a posição supina, mantendo uma relação PO2-FO2 mais adequada, estava hemodinamicamente estável, e foi pensado realmente no começo do desmame da ventilação mecânica e dos bloqueadores neuromusculares. Na avaliação puerperal dela, o útero se mantinha bem contraído, um lóculos pequena quantidade, né? A gente estava fazendo o esgotamento mamário e realmente a vigilância do tônus uterino e de sangramento puerperal. No segundo pós-operatório de cesárea, ela voltou a piorar a relação PO2-FO2, voltou a necessidade de fazer manobra de prona, né? Mantinha ainda sem drogas vasoativas, né? E da parte puerperal obstétrica, sem nenhuma alteração. Dos dias 18 a 20 de junho, né? Ela voltou a cair essa relação PF, né? Continuava a necessidade de prona, hemodinamicamente estava ainda sem drogas vasoativas, da parte obstétrica também, a princípio útero bem contraído, sem sinais fluidísticos da ferida operatória também. Até o dia 27 também, e no dia 28 de junho, né, ela continuava com essa queda da relação PF, né, foi necessário reintroduzir drogas vasoativas, né, devido a uma instabilidade hemodinâmica, então foi solicitada uma nova avaliação de rotina de sepse para ela, né, principalmente pensando numa paciente que estava já em intubação orotraqueal já há pelo menos 19 dias, né, então foi coletado culturas, novos suaves, né, e tinha um crescimento de um acimento Baumann. Então foi iniciado tigecyclina para ela, justamente pela instabilidade hemodinâmica e pelos sinais, né, de sepse que ela estava desenvolvendo aí nesse puerpério. E do dia 29 a 5 de julho, né, até onde eu peguei a última evolução dela aqui para montar a apresentação, né, ela ainda segue em cuidados intensivos, né, o quadro considerado grave, né, mantém a necessidade de prona, está com necessidade ainda de fazer drogas vasoativas, né, tratando essa pneumonia associada à ventilação, né, muito prolongada
nascimento da humana com disciplina, né, e realmente tendo essa vigilância rigorosa para novas disfunções orgânicas, né. Então, é uma paciente que ainda segue internada no nosso serviço, né, então continua realmente recebendo esse cuidado, e depois de tanto tempo de mecânica ventilatória comprometida, a gente sabe realmente, né, o dano que isso pode acontecer no pulmão das pacientes, né. A evolução neonatal do RN atualizado, então, hoje uma idade, naquele dia 5, né, idade gestacional corrigida de 28 semanas e 2 dias, o RT-PCR do recém-nascido era negativo, ele apresentou durante toda a evolução até o momento do internamento dele, icterícia da prematuridade, os de estresse respiratório, né, a membrana hialina com necessidade de surfactante, persistência do carnal arterial com repercussão hemodinâmica, foi tratado com anti-inflamatório, sepse tardia, infecção do trato urinário, né, segue entubado e com ventilação mecânica protetora, no momento com 914 gramas, estável hemodinamicamente, perfusão renal adequada, porém realmente um quadro grave aí tanto pela prematuridade, né, e suas consequências aí para esse recém-nascido, né. Então, aqui eu termino, né, a apresentação do caso, mas realmente dizer que são casos muito difíceis, né, que a gente teve que levar muita coisa na balança em consideração ali para avaliar ou não a interrupção, quando era melhor, entre aspas, período da interrupção também, né, claro, considerando a parte materna, principalmente, mas também levando em consideração a parte fetal e neonatal, mas realmente é uma doença que, não só pelo Covid, mas todas as consequências, né, de internamento prolongado, internamento grave, né, com o pulmão muito comprometido, continua, né, arrastando, né, levando esse quadro mais arrastado dela, né, então ela ainda segue realmente ainda em cuidados intensivos. Tá bom? Obrigado, então, a atenção de todos. Ok, pode até tirar a apresentação, por favor, Felipe. Felipe, parabéns aí pela apresentação, viu? Uma apresentação muito clara, bonita, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Claro. E aí a Sigrid até vai lembrar que essa resposta é a resposta de 1 milhão, né? $1 milhão. Mas se você tivesse que reavaliar esse caso, você teria operado essa paciente? Operado antes? Não, no momento que você operou. Eu acho que sim, porque realmente foi aquele período que ela apresentou uma piora importante em relação ao que estava levando a de conduta expectante. Então, eu acho que se fosse reavaliar, talvez teria operado ela naquele momento. Porque, é claro, é muito difícil a avaliação da gente observar a paciente. É que aqui, por exemplo, as pessoas que estão avaliando na USP, elas estão retardando a resolução, né? Com uma idade gestacional tão baixa. E aqui eu não vi grandes melhoras na paciente, na evolução. Sim. Então, Sim. Talvez a não manipulação dessa paciente, quer dizer, eu não sei te responder, porque é tudo talvez, tá certo? São suposições. E aí é como a professora Sigrid falou no começo, quando a gente vai discutir um caso que ele já está feito, a gente tem que ficar nas suposições, tá certo? Porque quando você está ali no momento, você tende a fazer o que você acha que é o melhor para a paciente, né? Mas, assim, a experiência de quem está tendo muitos casos aqui na USP, eles não estão retirando, né, finalizando a gravidez. A gravidez, ela só acaba sendo interrompida, não é? Falaram para a gente não falar interrupção de gravidez, a gravidez está sendo... porque quando a gente fala interrompida, parece que a gente está... como é que fala? Uma coisa ilegal. Está induzindo alguma coisa ilegal. Então, a finalização, né, da gravidez para melhorar o estado geral da mãe, só se houvesse alguma alteração fetal. E aí vocês não tinham, né? Certo, não tinha. Não tinha. E outra coisa, a cesárea, ela foi realizada num momento
em que a gente não tem descrições disso para gestantes, mas tem descrição disso para pacientes não gravídicos, né? E que esse momento em que foi feito, você acaba tendo um pior prognóstico de mortalidade quando você tem algum procedimento, né? Certo. Então, eu acho que aí a discussão só seria o momento que foi feito e se realmente ajudou a paciente. Sim. Né? Eu acho que a coisa mais assim, porque o caso, a apresentação, eles seguiram todos os preceitos, né, do manual, as orientações, o uso da corticoterapia, da anticoagulação, do uso... Não, teve antibiótico inicial, né? Teve ceftriaxona e azitromicina. Isso, né? E é claro, né, que depois de tanto tempo uma paciente na UTI, ela tem um risco mesmo de fazer sepsis, né? Infelizmente, claro. por bichos estranhos, né? Complementando um pouquinho o que a Cristina falou, Felipe, na verdade é assim, é uma decisão muito difícil, né, que vocês tiveram, porque vocês pegaram uma gestação limítrofe ali, né? Até 24 semanas, a gente sabe que a prioridade aí é a mãe, ver se está tudo ok ou não. Entre 24 e 34 é que é o problema, né? Porque existe uma situação complicada. E o que a Cristina bem falou é que, na verdade, como o COVID é uma doença inflamatória, durante o procedimento, parece haver um risco maior para essa mãe, ou seja, ela acaba tendo uma complicação maior, com índice de mortalidade em torno de 40%, né? Claro que tem que ser pesado com a equipe e tudo mais, é uma decisão muito difícil mesmo, então, assim, é sempre uma preocupação, porque parece realmente haver uma piora da mãe depois do procedimento, entendeu? Mas, assim, realmente é uma decisão muito difícil, porque vocês estavam ali num momento crucial, né, fazer ou não fazer, e realmente isso acaba complicando. Achei interessante vocês conversarem com os familiares, porque às vezes nessa situação é tão difícil, e essa falta de contato, e isso torna tudo muito mais difícil, né? Então, entrar em contato com a família, perguntar, falar com a família, conversar dos riscos importantes. Eu acho que a gente tem que realmente dividir sempre essas responsabilidades, porque são decisões muito difíceis mesmo, que se tem que tomar na hora. Mas se eu talvez, e é aquilo que a gente falou desde o início, talvez eu tivesse esperado um pouco mais, talvez. Diferente de quem está de fora, que já passou a situação e tudo mais, é um outro cenário, né? Mas talvez por essa preocupação, o pessoal da História das Clínicas tem muita experiência nesse sentido, e eles têm aguardado mais, a menos que a vitalidade estivesse comprometida, para poder tentar ver se a paciente consegue sair um pouco mais desse quadro que ela está aí. Felipe, a gente está falando isso porque em todas as discussões, a gente também, nas discussões iniciais, porque o grupo, né, já está formado já desde o ano passado, então, quando a gente discutia os casos inicialmente, nós, né, que não tivemos tanta vivência assim, a nossa vontade era de resolução. E aí, o grupo da USP, depois do estudo, e eu não sei, não vou falar com quantos casos, mas é um número muito grande, acho que é mais de 150 pacientes em UTI, né? Eles sempre falam assim para a gente: calma, calma, aguarde. Então, essa mensagem, eu acho que ela tem que ficar, sabe? Só se você tivesse uma alteração, embora numa gravidez aí de 25, 26 semanas, né, e a alteração mais importante que eles colocam é a alteração dos batimentos cardíacos fetais, nem a alteração, por exemplo, ultrassonográfica de Doppler, eles falam também de alteração de líquido amniótico, mas lembrando que aí, às vezes, a mãe ela tem um balanço negativo e que a gente precisa conversar com o grupo da UTI, que esse balanço ele tem que ser mais positivo, porque isso pode reduzir. Na verdade, o que eles chamam mais atenção é nos batimentos cardíacos fetais, né? E o grupo sempre fica falando para a gente, ó, calma, calma, muita calma, paciência, né? Porque quando é acima aí de 32, 34 semanas,
a gente já consegue resolver melhor, porque você está pensando e já tem condições fetais adequadas. Essa idade gestacional, 25, 26, 27, é uma idade gestacional muito difícil. Então, é por isso que eu falei, essa é a resposta, né, que vai valer $1 milhão daqui a algum tempo, porque a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Mas eu acho que vale a pena a gente falar da experiência que eles estão tendo e passar isso adiante, né? Porque, às vezes, como nós estamos trabalhando com equipes multidisciplinares, às vezes é difícil você passar uma certa, como é que eu vou dizer, tranquilidade para o intensivista, porque ele acha que vai melhorar, e nem sempre isso acontece, né? Realmente, a gente acabou mais indicando a interrupção pela indicação materna, digamos assim, né? Pensando que realmente poderia melhorar a mecânica ventilatória, né? Mas realmente, acho que a experiência, né, na USP realmente demonstra muito, até porque, coincidente ou não, a gente tem uma outra de 23 semanas que está nas mesmas situações, né? E a gente vai com certeza levar isso em consideração nessa discussão de hoje, sim. Aí eu diria para você que está tendo reuniões com os grupos de UTI, depois a gente até pode te passar assim o contato, porque assim, um intensivista conversando com outro grupo de intensivista que já está mais habituado, né? Eles acabam se tranquilizando um pouco mais e achando que realmente as coisas podem melhorar, né? Então, está tendo grupos de intensivistas, sabe, entre alguns hospitais no Brasil. Então, acho que você poderia depois entrar em contato, a Karen até pode passar aí o contato do pessoal Claro. da USP, porque eu acho que, assim, como eu falei no começo, a gente está aprendendo muito, sabe, Felipe? Sim. O que a gente falava nos grupos iniciais não é a mesma coisa que a gente está falando agora. Então, muitas condutas iniciais não são mais feitas. E também pode ser que daqui a alguns meses, nem 100 meses, mas daqui a um mês, eu também mude o que eu estou falando agora. Porque o Covid, ele é muito dinâmico, tem muitas coisas aparecendo, né? Então, por isso, esses grupos, eu acho que eles são extremamente importantes para a gente tentar passar a experiência do que Com cada certeza. um... Existe um grupo de tele-UTI que estão realmente fazendo, como a Cristina falou, eles estão conversando com os intensivistas, porque, na verdade, o Covid pegou todo mundo de surpresa, na verdade. O obstetra, a gente não tem tanto traquejo com paciente em UTI e tudo mais. Por outro lado, o intensivista também não tem tanto traquejo com o paciente obstétrica. Então, assim, isso acabou, na fase mais inicial, levando a alguma situação o que fazer, né? Qual a conduta obstétrica, qual a conduta do intensivista? Então, isso, assim, essa experiência tem valido muito para a gente poder tentar ajudar nessas situações. Talvez eu tenha uma pessoa que falou sobre com relação ao acesso, a Karen deve ter o acesso, senão a gente tenta providenciar e passa para vocês. Isso daí eu não tenho assim aqui também para poder passar agora. Mas isso é muito importante, Felipe, é muito interessante mesmo. A Cristina falou uma coisa que é certa, isso muda muito, né? Coisas que a gente falava lá no início, a gente não fala mais. Coisas que a gente falava há um mês atrás com relação à vacina, já não se fala. Então, assim, essa é uma dinâmica muito grande, né? Então, assim, hoje o que se sabe é que parece haver uma melhora mais a paciente se segurar um pouquinho mais a gravidez, desde que o bebê esteja adequado e tudo mais. Não, muito importante mesmo, realmente, né? Acho que, então, realmente, pela experiência, balizando pela vitalidade fetal, né, a gente vai conseguir prolongar mais as gestações, né? E, na verdade, como vocês falaram, né, melhorar, então, o benefício materno, né? Que esse é o que a gente quer almejar realmente, né? Sim. E dando mais chance pro recém-nascido também. É verdade. Uma outra coisa, Cristina, que eu acho que... Desculpa, pode falar. Não, pode ir. Uma coisa que eu acho bem interessante também é assim, como tem, certamente como você é da residência, coordena aí a residência e tudo mais, acho que tem estudantes também, além dos residentes, devem ter estudantes internos com você. Acho que é uma coisa que é interessante a gente lembrar os estágios da doença, né?
essa paciente, por exemplo, você tem um estágio da doença que vai até o 7º dia, que a gente fala que é aquela fase de replicação viral, né, da resposta viral desse bebê. Dessa doença. Temos as de 7 a 10 dias, que é aquela fase pulmonar, que a paciente já começa a apresentar sintomas respiratórios, que vai em torno de 7 a 10 dias. E depois do 10º dia, até mais ou menos o 14º, é aquela fase hiperinflamatória, que é a fase de tempestade citoquímica que a gente fala, né? E que ela tem a fase máxima de resposta inflamatória e acaba deteriorando a função respiratória. E se você observar, como você colocou de maneira bem detalhada, que eu achei muito legal isso, você observa que ela passa por essas fases da doença, né? Então, assim, isso acho que é muito importante. Lembrar também que essa variante, né, Cristina, essa PA, essa da África do Sul, a gente tem observado que parece a paciente agravar mais e por um tempo maior, né? Ou seja, às vezes mais de 14 dias ela começa a agravar mais tardiamente. Então, também é uma observação que parece estar acontecendo com relação a isso, né? Os casos que a gente está discutindo, esses últimos casos, eles estão se arrastando mais tempo. Então, a gente também só vai saber aí se é a variante daqui a algum tempo, né, através dos exames. O que eu acho que foi muito bom e que eu gostaria que ele falasse um pouco foi todo o fluxo dessa paciente, porque foi muito rápido. E isso é muito bom, porque isso melhora o prognóstico da paciente, né? Da paciente que vem do posto, vai para o pronto-socorro. Então, acho que você podia falar para a gente um pouquinho, claro, Felipe, desse fluxograma aí. Então, né, lá a gente tem no complexo hospitalar, né, a entrada do pronto-socorro geral trauma, do pronto-socorro COVID, né, e do pronto atendimento da maternidade. Então, todas as gestantes, né, então, que chegam, digamos assim, com um caso leve, né, elas passam por uma triagem antes de entrar na maternidade, e se elas apresentam algum sintoma gripal ou sintoma característico de COVID, ela não entra nem na maternidade, ela vai direto primeiro para o PS-COVID ser avaliado pelo clínico de plantão, que vai, na sequência, claro, solicitar a avaliação obstétrica. Mas ele vai fazer essa avaliação do estado geral inicial dela, até para classificação, né, como se é um quadro mais leve ou um quadro mais grave, e que daí na sequência o obstetra vai vir realmente avaliar a parte da vitalidade fetal, né? Isso independe da idade gestacional dessas pacientes. Então, a mesma coisa acontece com o fluxo dos pacientes encaminhados, né? De UPA ou de outros hospitais, de outros serviços, né? Quando essa paciente já aceita, né, pelo UNIR, pela central de leitos, como uma paciente COVID, ela vai direto já para esse PS-COVID, né? Que daí, assim que ela chegar, vai ser chamada a equipe obstétrica para fazer a avaliação complementar, né, mas sempre realmente priorizando primeiro ali a parte do atendimento materno, né, da estabilização ou necessidade de oxigênio terapia. Então, na nossa maternidade, que na verdade são os pontos de entrada muito próximos ali, né, fisicamente, mas a paciente acaba não entrando pela maternidade, né, isso aí acaba preservando um pouquinho as pacientes, né, e ultimamente, né, a gente tem começado a fazer para todas que internam realmente para tratamento clínico ou para trabalho de parto, para cesariana, fazendo aí teste rápido de antígeno nelas, né, e eventualmente a gente acaba achando alguma com antígeno positivo, então consegue daí melhorar o fluxo depois, né. Pacientes, né, considerados casos leves... Só um minutinho, o teste você faz antes da paciente, por exemplo, claro, né, se é uma cesárea eletiva, você Sim. consegue marcar, mas e nas pacientes que vão ser encaminhadas ou que já sabem que estão no final da gravidez, esse teste ele é feito em que idade gestacional? Aí? Não, ela é feita na admissão da maternidade, a gente não tem como fazer antes disso, né? Pacientes que, por exemplo, terem trabalho de parto, a gente acaba fazendo o teste do antígeno em todo mundo daí. Tá. Legal. E daí depois no puerpério, daí tem os leitos, né? Tanto de enfermaria, de isolamento respiratório no isolamento adulto, né? O isolamento respiratório no alojamento conjunto, tem alguns leitos também, né? Então, a gente consegue, depois no puerpério também, separar bem os pacientes. Ou em tratamento clínico, né? Por alguma intercorrente. E, Felipe, essa transferência que vocês fazem é entre os hospitais, comunicação, ou é pelo sistema mesmo que se faz? Sempre pela central de leitos. Uhum. Então funciona bem, né? Porque assim a gente tem visto em vários lugares que a dinâmica não funciona adequadamente, porque você vai esperar, a paciente às vezes passa 2, 3, 4, 5 dias para conseguir um leito de UTI, que é o que a gente 10 dias.
Exatamente, às vezes até mais. E isso a gente sempre tem batido nas reuniões para tentar ver se nessas situações talvez fosse mais interessante o hospital se comunicar com outro hospital terciário e facilitar essa entrada da paciente grávida, né? A grávida, ela deteriora rápido, né? Sim. Então, assim, seria uma coisa interessante, mas eu achei que foi bem rápido, realmente, então deve estar bem estruturado aí, né? A gente sempre coloca no nosso manual, está bem descritozinho, aquelas pacientes que vão procurar o BS, que vão procurar o médico da família, está na fase leve, eles vão podem atender na fase leve e ficar acompanhando, monitorando essa paciente todos os dias, dependendo do período que esteja, até mais de uma vez ao dia, mas que seja monitorada justamente para a gente tentar detectar algum sinal de alteração e não deixar a paciente sem nenhuma orientação para chegar, às vezes, numa forma moderada, grave até, né, para dar tempo de fazer isso. Então, achei, assim, que está legal, bem bacana mesmo, porque em seguida, ela já foi transferida e agiu de maneira bem adequada mesmo. Aqui, além, né, do Hospital Trabalhador, né, mas tem outras maternidades com o Hospital Geral também, né, que formam esse fluxo, né, de hospitais de alto risco, terciários, né, que também tem esse aceite, né, aqui o Hospital Evangélico, Hospital de Clínicas, tem o serviço de obstetrícia, tem o serviço de clínica médica, então não precisa, só tem um hospital, né, tem alguns hospitais que realmente integram a rede aí da atenção terciária, que daí consegue, tanto pelas UPAs ou outras cidades, né, do estado, acaba recebendo, às vezes, até gestante de outras cidades, né, via central de eleitos, conseguir regular para cá. Uma coisa que eu achei bem legal também de vocês foi usar o score de alerta. Eu sempre, quando a gente está fazendo essas reuniões, a gente sempre tenta mostrar assim, que é uma coisa tão simples, que você não requer nada sofisticado. Então, até em locais que a condição não seja tão adequada, de vários equipamentos e tudo mais, você só com uma avaliação clínica ali, você pode tentar ver a situação daquela paciente, ver se ela tem um risco aumentado de evolução desfavorável. Então, acho muito legal. Assim, a gente sempre até fala, eu pelo menos sempre falo, que coloca esses scores nesses locais bem visível para quem está ali, chegou, a pessoa que está ali, o profissional da saúde, dá uma olhada, já vê isso aqui rápido, e assim, consegue realmente diagnosticar com uma maneira simples, né? Como é que está o estado daquela paciente. Então, acho isso. Fiquei muito feliz de ver que vocês colocam isso daí, muito legal. E realmente, né, o score considera, né, alterações fisiológicas da gravidez, não é um score geral, né, então, realmente isso faz diferença, que a gente sabe que tem sempre a alteração fisiológica, né. Sim, alterando alguns dados vitais. Específico para gestante, né? Sim. A frequência respiratória é diferente, ela tem que ser maior que 24, a saturação de O2, né, ela não pode ser menor do que 95. Isso é uma outra coisa que também os intensivistas, eles têm que observar, porque são parâmetros diferentes. Com certeza. Né? Desculpa, pode falar, Cristina, te interrompi, pode falar. Não, eu ia perguntar para ele, né, porque a gente já está aqui na reta final, sobre vacinação, que eu acho que é importante. Né? Na transmissão de pensamento, que eu ia perguntar para ele como é que estava a vacinação aí. Então, a vacinação está indo num ritmo bom aqui, né, está bem organizada aqui na Prefeitura de Curitiba, né, que é o que a gente tem mais contato. As gestantes estão indo mais se vacinar realmente, né, tanto para influenza quanto para Covid, né, então... Aqui, tanto nas unidades, né, ali no centro de vacinação, está funcionando bem, né, as pacientes estão vindo vacinar, né, elas estão entendendo a importância de vacinar e, claro, sempre tem aquele relato daquela que quer escolher, entre aspas, né, mas a maioria está fazendo a vacinação conforme o protocolo mesmo. Ai, que bom. Não, porque eu acho que a gente tem que divulgar a vacina, né, porque o índice de mortalidade... Bom, a gente vai falar de morbidade também, porque a gente tem visto que há um comprometimento sério nessas gestantes, né, que persiste após a resolução aí da doença. Que isso é uma outra coisa que a gente também não está avaliando nesse momento. Isso daí vai ficar para um futuro, porque tem muitas pacientes ainda com dificuldades da parte pulmonar, mas não só pulmonar, neurológica, muscular, de fala.
essas consequências, nós só vamos conseguir avaliar daqui a algum tempo, é porque a gente está focado agora na gestação, né? Para a resolução do parto, puerpério, e a gente ter uma mãe que sobreviva. Mas a qualidade de vida e como vai ficar, eu acho que a gente ainda vai precisar estudar. Então, a gente precisa falar muito de vacina, né? Explicar para a paciente não escolher a vacina, né? Tomar a vacina que tem. Se tiver o H1N1 primeiro, ela toma o H1N1 e depois ela volta para o Covid. Se tem o Covid, ela toma o Covid e depois o H1N1, né? Eu acho isso fundamental. Acho que não vejo, na minha visão, não vejo outra saída nesse momento senão a vacinação. E é importante que a gente passe isso aos pacientes. A gente não pode, obviamente, obrigar a paciente a vacinar, mas muitas vezes o que falta é uma boa conversa, é uma boa explicação, mostrar o risco e o benefício para aquela paciente, ou seja, se ela não vacinar, quais são os riscos. Então, assim, eu acho que falta isso, porque é muita gente muita leigo falando que não é bom, que não precisa, que pode fazer mal, que não sei quem teve problema, e a gente sabe que, na verdade, a chance de complicação, de ter um efeito adverso é muito pequeno, né? Ou seja, o benefício certamente vai ser muito maior do que o risco dessa paciente. Tirar dúvidas da paciente, assim, tem pacientes que têm dúvida de muitas coisas. Eu estava começando a fazer numa UBS, onde eu atendo com os alunos, uma conversa com as grávidas, e assim, são às vezes perguntas assim que elas fazem, olha, se eu tiver um risco de febre, porque eu tomei a vacina, meu filho vai ter febre também, coisas desse tipo que acaba sendo colocado na cabecinha delas, e elas ficam com medo, não, mas tem uma que pode dar problema, qual vacina que eu posso tomar? Então, aqui na minha cidade, por exemplo, Cristina, na verdade, foi através de uma ordem judicial, que desde no início começou-se a falar apenas que são grávidas com comorbidades. E aqui, através de uma ordem judicial, desde o início, foi com ou sem comorbidades. Acho que vocês foram as pioneiras, né? Foi, exatamente. Foi o local pioneiro que iniciou a vacinação para todas as gestantes, não foi? Exatamente, exatamente. Então, isso acabou ajudando muito. E como aconteceu essa celeuma, né, de ter, não faz, aí começaram, então a gente ainda atingiu aqui 40% ainda de pacientes grávidas, e tem que atingir muito mais. E o que está faltando é isso, é divulgar os riscos, o benefício de se fazer. Então, assim, fico satisfeita se aí está indo bem, é muito importante, né? A gente sabe que é muito importante que isso aconteça realmente no país inteiro. Que está para gestantes com e sem comorbidades, tá? E puérperas, né? Vocês estão, todas gestantes. Todas gestantes. Todas. Exatamente. Nas lives que tiveram aqui pela SOGESP, as perguntas mais comuns, né, eram essa. Então, as reações da vacina, se a criança, né, se o feto, se o bebê ia sentir, não, né, a gente tem que tranquilizar a mãe que não. Teria que colocar para a mãe uma outra pergunta, se a vacina, ela faz com que esses fetos, eles consigam ter proteção. Isso também é um questionamento, mas se a gente for pensar, já existem algumas vacinas, né, que protegem os fetos, que quando nascem, viram recém-nascidos, eles se protegem, que é o caso da dupla, né, da DTPA, né. Então, você tem que informar. E outra coisa, a gente tem que falar para os colegas para falarem sobre vacinação, porque tem muitos ginecologistas que estão contraindicando a vacinação, mas provavelmente porque eles não estão vendo todas essas complicações e eles não estão vendo os óbitos, né? E as complicações que a gente está tendo entre as gestantes. Então, as pacientes, elas precisam ser informadas. E eu acho que quando a gente informa, ela tem uma escolha de uma forma mais consciente. Por exemplo, uma pergunta que elas costumeiramente fizeram nessa reunião que a gente teve, em que período pode fazer a vacina? Ah, mas eu estou logo no início, eu posso fazer, quer dizer, orientar que pode ser feito. Quanto tempo essa imunidade vai durar? Eu falo, isso é difícil te responder, não dá para te responder. Mas a gente vê que tem muitas dúvidas, e eu acho que é muito interessante a gente ter essa visão e falar com eles.
Uma Tem outra coisa, assim, Tem para... uma pessoa aqui, Sigrid, que levantou a mão, Lesiane. Ela quer falar? Será que eu falei certo o nome? Lesiane, é. Lesiane. Então, você quer falar, Lesiane? Talvez Não, tenha levantado sem é. querer a mão. Então, tudo bem. Desculpa, Sigrid. Nada. Felipe, uma pergunta que eu queria saber para você, assim, uma Claro. curiosidade aí também, vocês estão tendo algum ambulatório de sequelas pós-Covid para grávidas? Está tendo ou para população em geral? A gente tem aqui o ambulatório de puerpério, né? Mas não são todas as gestantes de Covid que vão para lá. Ah, São tá. as que foram mais graves. Entendi. Bem, será que tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas, olha, de modo geral, assim, eu achei muito bacana a sua apresentação, viu, Felipe? Foi, assim, muito explicativa, detalhada. A gente pegava o caso e ia lendo e a gente conseguia entender a cronologia de como foi feito. Então, de parabéns pela ação, pelo que foi feito com a paciente. A única situação é essa, mas a gente não sabe se realmente seria a melhor opção ou não. Vai ficar dúvida do mesmo jeito, mas eu achei que foi muito bem consciente, muito bem conduzido, pensando inclusive no bem-estar da mãe, da família também, né? Isso é muito interessante. Eu achei, vocês estão de parabéns aí. O hospital bonito, inclusive pela foto, né? Muito bonito, assim. Mas é Parecia que Curitiba, né? Ô, me Sigrid, Curitiba é uma cidade linda. É verdade, Curitiba é maravilhoso. Eu tenho uma É. grande amiga aí, ginecologista e obstetra também. E assim, eu olhei rápido, parecia aqueles malls da Flórida, né? Eu olhei rápido assim e falei, nossa, que bonito. Não, com certeza. Foi um aprendizado enorme hoje essa reunião, discutir com vocês. Eu acho que a gente com certeza vai levar isso em consideração para todas as outras que internaram, inclusive a que está internada hoje de 23 semanas, né? Para realmente levar toda essa experiência, né, que vocês tiveram aqui para as nossas discussões também, né? E o que a literatura vem mudando, né, nos últimos tempos também. Então, acho que foi excelente mesmo, né? Então, eu só tenho a agradecer também. Então, parabéns, Felipe, viu? A exposição muito boa, bonita, por isso é que você é preceptor. Né? Porque, é claro, consegue atingir o que se pretende numa discussão. Então, acho que a gente pode agradecer a todos aqui e finalizar, e eu espero, né, que todos tenham compartilhado e aprendido com alguma coisa, né, que tenha levado alguma mensagem aqui das nossas falas aqui, né? Então, boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, Sigrid. Boa tarde. Tchau, Felipe. Obrigada.